Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Eu tô bem animada para nossa conversa de hoje. O clima aqui é de arregaçar as mangas mesmo e entender aquela engrenagem humana por trás de qualquer grande realização. O material que a gente tem em mãos hoje é denso, mas muito revelador. Muito. Para contextualizar, nós estamos desconstruindo as notas detalhadas de uma aula intitulada 13 Construindo o Time, que é um conteúdo inteiramente fundamentado na 7ª edição do PMBOK. E a nossa missão nessa imersão de hoje é desmistificar a arte e a ciência de criar não apenas um grupo de pessoas ali dividindo o escritório, um canal de mensagens. A gente quer entender como construir uma verdadeira equipe de alto desempenho. Exato. E é um tema que merece toda a atenção de quem nos acompanha, sabe? Porque o que salta aos olhos logo de início nessas notas é a quebra de um paradigma bem clássico. Com certeza, porque quando o assunto é gerenciamento de projetos, a tendência natural é, pensar imediatamente em cronogramas, orçamentos, aquelas planilhas complexas e gráficos intermináveis. Gráficos gigantes para todo lado. Isso. Mas o sucesso de uma iniciativa raramente se resume só a esses fatores matemáticos. O divisor de águas ali, aquilo que separa os projetos que se arrastam até a linha de chegada daqueles que prosperam de forma espetacular, reside na dinâmica humana. Perfeito. O foco passa a ser a capacidade de orquestrar habilidades, mediar personalidades e cultivar um ecossistema onde as pessoas consigam entregar o seu melhor trabalho. E as fontes começam justamente mapeando quem é quem nesse ecossistema. Sim, eles separam o elenco do projeto em 3 papéis muito específicos. Isso. Ao gerente de projeto, a equipe de gerenciamento de projetos e a equipe do projeto em si. Lendo essas definições, me veio muito à mente a estrutura de uma orquestra, sabe? Uma ótima analogia. Né? O gerente de projeto seria o maestro, aquele que tem a responsabilidade final pelo ritmo e pela harmonia geral. Ele cuida do escopo, do prazo, do orçamento, e a equipe do projeto seriam os músicos, os especialistas ali na linha de frente que realmente tocam a partitura todo dia. E aí fica a dúvida de onde entra essa equipe de gerenciamento, certo? Exatamente, onde eles se encaixam. Seguindo a sua analogia da orquestra, a equipe de gerenciamento de projetos funcionaria como os chefes de naipe, tipo o primeiro violino ou os líderes das seções de sopro e percussão. Ah, entendi. O material ressalta que, em projetos de grande escala, é humanamente impossível para o gerente de projeto absorver todas as frentes de planejamento, monitoramento e tomada de decisão crítica sozinho. Fica muito pesado para uma pessoa só. Muito pesado. Então, essa equipe de gerenciamento é um subconjunto vital. Eles são o braço direito da liderança geral, assumindo fatias dessa coordenação para que o trabalho flua sem gargalas operacionais. Bom, isso estabelece uma hierarquia de responsabilidades bem clara, mas tem uma distinção nas fontes que, à primeira vista, parece puramente semântica, mas que o texto trata como a espinha dorsal do sucesso. A diferença entre gerenciamento e liderança. Essa mesma. Como essas duas coisas operam na prática? Porque no mercado corporativo, elas são usadas quase sempre como sinônimos. Tratar essas duas palavras como sinônimos é um erro comum e até perigoso. E as notas do PMBOK são cirúrgicas ao separá-las. Atividades de gerenciamento são estritamente focadas em processos e na mecânica da coisa. Processos. Tá. Envolve atingir objetivos numéricos, garantir que métodos padronizados sejam seguidos, planejar etapas, monitorar o progresso técnico. É uma ciência baseada em previsibilidade e métricas. Certo. E a liderança? Por outro lado, as atividades de liderança são focadas de forma exclusiva em pessoas. Liderar significa utilizar habilidades de influência, motivar os indivíduos, praticar escuta ativa e empoderar a equipe para tomar decisões. Para resumir, então, o gerenciamento lida com a estrutura do projeto e a liderança lida com a alma e o comportamento da equipe? Resumiu perfeitamente. E essa ideia de liderança nas notas nos leva a um conceito que desafia bastante aquele modelo corporativo tradicional. A liderança descentralizada. Isso. O material explora o que é chamado de liderança servidora, especialmente em ambientes adaptativos ou ágeis.
O líder deixa de ser aquela figura autoritária no topo da pirâmide e passa a atuar quase como um facilitador. Eu confesso que quando li isso, fiquei me perguntando como essa dinâmica funciona sem gerar uma desorganização generalizada. Se todo mundo tem poder, não vira bagunça? É uma preocupação válida. Mas a liderança servidora é uma inversão completa do modelo de comando e controle. Nesse formato que é super comum em metodologias ágeis, com papéis como o do Scrum Master, as necessidades da equipe são colocadas em primeiríssimo lugar. Em vez de ditar cada passo, o líder protege a equipe. Exato. Ele atua como um escudo protetor e um removedor de obstáculos. Imagina uma equipe de desenvolvimento tentando resolver um problema super complexo de software e sendo constantemente interrompida por diretores querendo relatórios de status. Nossa, isso quebra o fluxo de trabalho na hora. Quebra totalmente. O líder servidor intercepta essas distrações externas. O objetivo dele é pavimentar o caminho, criando um ambiente seguro e desimpedido para que a própria equipe consiga se auto-organizar. Focar na inovação e encontrar a melhor forma de realizar o trabalho técnico, o que nos leva ao próximo grande desafio apontado nas notas. A questão cultural. Exato. Se o poder está sendo descentralizado e a equipe ganha autonomia, juntar pessoas com históricos, opiniões e métodos de trabalho diferentes na mesma sala parece, assim, uma receita pronta para o conflito. E pode ser mesmo. A resposta do material para evitar o caos é a engenharia deliberada da cultura da equipe. O texto afirma que a cultura não nasce por acidente. O gerente de projeto precisa modelar os comportamentos desejados. A cultura se forma de qualquer maneira, né? Seja de forma intencional ou acidental. Com certeza. O papel do líder é garantir que ela seja intencional. Se o projeto exige integridade, coragem para apontar falhas cedo e a prática de celebrar vitórias, o líder tem que ser a primeira pessoa a demonstrar essas atitudes no dia a dia. E liderar pelo exemplo. Sempre. E para tirar isso do campo abstrato e estruturar a cultura de forma tática, as fontes detalham duas ferramentas primordiais, o Estatuto da Equipe e as regras básicas. E tem um alerta no material de que compreender a diferença entre os dois é crucial, inclusive para exames de certificação. Bom, qual é a linha divisória exata entre o Estatuto da Equipe e essas regras básicas? O Estatuto da Equipe, que muitas vezes é chamado de Team Charter, é o documento abrangente. Ele funciona como a constituição do grupo. Nele estão descritos a visão de longo prazo, os valores fundamentais, diretrizes gerais de comunicação e os critérios de como as decisões vão ser tomadas quando houver impasses. E as regras básicas? Já as regras básicas, ou Ground Rules, são extremamente táticas e operacionais. Elas traduzem os valores do Estatuto em comportamentos diários específicos, definindo o que é aceitável e o que é inaceitável na rotina de trabalho mesmo. Tem uma citação no texto sobre isso que eu achei fantástica, super direta ao ponto. O material questiona o propósito das regras básicas e responde assim: para que ninguém precise ficar deduzindo o que é um bom ou um mau comportamento. Essa frase é perfeita. É uma lógica que ataca diretamente aquela área cinzenta onde a maioria dos desentendimentos no escritório costuma começar, né? Sem dúvida. Essa clareza reduz drasticamente a carga cognitiva e o atrito interpessoal. Um exemplo prático seria estabelecer uma regra básica sobre o tempo máximo aceitável para responder a um e-mail classificado como urgente. Ou sobre como a equipe deve se portar em reuniões com partes interessadas externas. Exato. Apresentar uma frente unida. Quando essas expectativas miúdas do dia a dia estão documentadas e acordadas previamente, a ansiedade e a ambiguidade simplesmente evaporam. A energia mental da equipe deixa de ser gasta tentando decifrar a política não falada do escritório e passa a ser canalizada inteiramente para o sucesso do projeto. Faz todo sentido. Bom, com as regras definidas, as notas nos guiam para a psicologia de como essa equipe recém-formada vai evoluir com o tempo. O texto apresenta um framework clássico de 1965 do psicólogo Bruce Tuckman, conhecido como a escada de Tuckman. É um modelo fundamental. É o modelo em 5 estágios pelo qual qualquer grupo passa. Para ilustrar, a fonte usa o estudo de caso de uma equipe que foi encarregada de desenvolver um novo aplicativo mobile. O primeiro estágio é a formação, ou forming. O estágio de formação é muito marcado pela incerteza e pela cautela.
Imagine essa equipe do aplicativo mobile se reunindo pela primeira vez. A cortesia formal impera. Todo mundo super educado. Excessivamente educados uns com os outros porque eles ainda não conhecem as peculiaridades, os pontos fortes ou os limites dos colegas. O foco principal nessa fase é quase investigativo. Eles querem entender o escopo geral do aplicativo, identificar quem ocupa qual papel e absorver os objetivos da empresa. Mas a gente sabe que essa lua de mel corporativa não dura para sempre. Não mesmo. As notas mostram que o segundo estágio é a turbulência, o storming. É quando as máscaras caem e as divergências aparecem de verdade. No exemplo do aplicativo, o texto descreve um cenário onde uma parte da equipe defende que a linguagem de programação escolhida deve focar inteiramente em proporcionar a interface mais amigável e bela possível para o usuário. E o outro grupo rebate com firmeza. Eles argumentam que a arquitetura tem que priorizar o desempenho técnico bruto, a segurança e a velocidade do banco de dados, mesmo que a interface fique mais simples. Uma briga clássica de TI. Como o líder atua no meio dessa tempestade de opiniões técnicas conflitantes? A turbulência é o estágio mais crítico. É onde muitos projetos simplesmente estagnam. O conflito é inevitável e até certo ponto saudável, porque demonstra engajamento. O papel do líder aqui não é dar uma ordem arbitrária e encerrar a discussão na marra. Ele precisa usar habilidades de mediação. Isso. É o momento de recorrer àquele estatuto da equipe que mencionamos antes, lembrando a todos qual é a visão final do produto. O líder facilita o diálogo para que a equipe não se ataque pessoalmente, mas sim debata os méritos das ideias. E se a liderança for eficaz, o grupo consegue navegar por esse mar agitado e alcançar o terceiro estágio, que é a normatização ou norming. Como se caracteriza essa normatização no cenário do nosso aplicativo? Na normatização, a resolução finalmente acontece. A equipe chega a um consenso maduro sobre o impasse técnico, talvez escolhendo uma linguagem de programação que ofereça um meio-termo aceitável entre uma boa interface e um desempenho sólido. Os processos de trabalho comum são estabelecidos com firmeza. E a principal característica psicológica aqui é o surgimento do respeito mútuo, certo? Exatamente. Os membros começam a valorizar as contribuições uns dos outros e um genuíno senso de unidade toma forma. O grupo deixa de ser uma coleção de indivíduos competentes e passa a se enxergar como uma entidade única. O que prepara o terreno para o estágio que todo gerente de projeto sonha em alcançar. O desempenho, ou performing. Lendo a descrição, parece a fase de ouro da produtividade. E a equipe do aplicativo alcança uma sinergia total. Eles conhecem os pontos cegos e os ritmos de trabalho uns dos outros, a colaboração é proativa, as entregas são feitas com alta qualidade e as decisões complexas fluem quase sem atrito. E eles permanecem entregando valor até o projeto chegar ao fim. O que nos introduz ao quinto e último estágio do modelo de Tuckman. A dispersão. Isso, a dispersão, também chamada de luto, o adjourning ou mourning. O aplicativo mobile é lançado com sucesso, a equipe realiza as cerimônias de encerramento, faz uma retrospectiva final para documentar as lições aprendidas e em seguida é desmobilizada. Os membros sendo realocados para novos desafios. As notas destacam muito a complexidade emocional dessa fase, que mistura a forte sensação de dever cumprido com a tristeza real de se separar de um grupo que tinha alcançado uma dinâmica tão excelente. Sabe que tem um ponto nas notas sobre a escada de Tuckman que é apresentado como uma grande dica de exame e que me trouxe uma perspectiva fascinante sobre a dinâmica de grupos? A fragilidade do modelo. Isso. O texto alerta que a progressão por esses 5 estágios não é uma conquista permanente. Se a equipe do aplicativo está operando em capacidade máxima no estágio de desempenho e, de repente, a empresa adiciona um único desenvolvedor novo ao grupo, ou se um dos membros originais sai da empresa, a estrutura entra em colapso momentâneo. O grupo inteiro retrocede imediatamente para o estágio 1, a formação, e precisa refazer a escalada toda. Eu fiquei chocada com isso. É uma constatação que expõe muito a sensibilidade dos sistemas humanos. A química de uma equipe não é um software que você instala e deixa rodando. É uma equação em constante equilíbrio.
A introdução ou remoção de uma única variável altera as dinâmicas de poder, exige a criação de novos canais de comunicação e força uma reavaliação da confiança. Os membros antigos precisam entender como a nova pessoa trabalha e o recém-chegado precisa tatear aquela cultura não falada. Por isso que o desenvolvimento da equipe é um processo contínuo que nunca permite ao líder cruzar os braços. Considerando então essa necessidade contínua de desenvolvimento, como garantir que a equipe retome o ritmo e alcance novamente o alto desempenho? As fontes fornecem um kit de ferramentas de desenvolvimento, abordando treinamento, mentoria e coaching. 3 pilares muito importantes. Sim, mas no ambiente corporativo diário, esses 3 termos são lançados em reuniões como se fossem a mesma coisa. Qual é a fronteira prática entre eles, segundo o material? O texto é muito rigoroso ao separar essas abordagens. Para ilustrar a diferença de forma mais tangível, a gente pode pensar no desafio de escalar uma montanha complexa. O treinamento é estruturado e sistemático. É a etapa de colocar a equipe numa sala de aula e ensinar como dar os nós nas cordas, como ler a bússola e como usar os equipamentos de segurança. O foco é puramente a transferência de habilidades técnicas e conhecimento imediato. E tem uma observação muito tática nas notas sobre o treinamento, que é o fator tempo. O timing é tudo. A fonte indica que o treinamento deve ser agendado o mais próximo possível do momento real da implementação daquela habilidade. Treinar a equipe num novo software corporativo, que só vai ser liberado para uso dali a 6 meses, é desperdício de recurso. A retenção daquele conhecimento cai drasticamente se não for aplicado na prática quase de imediato. O timing do aprendizado é, de fato, um componente crítico para o retorno sobre o investimento. Voltando à nossa analogia da montanha, depois do treinamento vem a mentoria. A mentoria é focada no longo prazo e baseada num relacionamento humano. Seria um equivalente a um alpinista veterano que já escalou aquela mesma montanha diversas vezes, sentar com um alpinista júnior para compartilhar suas vivências. O mentor transfere sabedoria acumulada, conselhos de carreira e atalhos práticos. Sobre como lidar com desafios invisíveis nos manuais técnicos, tipo a política interna de um projeto altamente complexo. E então o material chega ao coaching. E aqui está o detalhe mais intrigante para mim. Ao contrário do treinamento, onde o instrutor domina a ferramenta, e ao contrário da mentoria, onde o mentor já trilhou o mesmo caminho, o texto revela que um coach não precisa ter experiência direta na área técnica da pessoa que está orientando. Isso surpreende muita gente. Como um coach consegue ajudar um desenvolvedor de software sênior sem saber escrever uma linha de código sequer? A eficácia do coaching não reside em fornecer as respostas técnicas corretas, mas sim em dominar a facilitação. O coach utiliza um método socrático, fazendo perguntas abertas e reflexivas que forçam o próprio indivíduo a enxergar as situações por novos ângulos. O foco é desbloquear o potencial humano interno. Exato, para que a própria pessoa identifique seus gargalos de desempenho e desenhe seus planos de ação para atingir metas. O coach ajuda o desenvolvedor a entender por que ele está procrastinando certas tarefas ou como ele pode melhorar a comunicação com os diretores. Desafios que não exigem que o coach saiba programar, mas sim que entenda de comportamento humano. Lendo sobre essas diferentes abordagens e ferramentas, fica evidente o motivo pelo qual as fontes conectam esse conhecimento à ideia de que a liderança precisa ser um trabalho de alfaiataria. A ideia de liderança sob medida permeia o texto todo. O líder precisa ler o ambiente e ajustar seu estilo. E o material aponta 3 variáveis principais que forçam essa adaptação. A primeira delas é a maturidade da equipe. A maturidade dita o nível de intervenção necessário. Uma equipe composta em sua maioria por membros júniores que ainda estão inseguros sobre suas capacidades ou sobre os processos da empresa vai exigir um líder muito mais presente. Um líder que pega mais na mão. Esse líder precisará adotar uma postura de orientação constante, combinando treinamento técnico frequente com muito coaching de apoio. Por outro lado, se a equipe for um grupo de profissionais sêniores, com anos de experiência e alta especialização técnica, tentar microgerenciar as tarefas diárias vai ser um desastre. O líder precisa dar um passo atrás. Adotar um estilo delegador e dar espaço para que a expertise dessa equipe dite o ritmo,
focando apenas em remover os obstáculos políticos do caminho deles. A segunda variável mencionada nas notas é a governança da empresa onde o projeto acontece. Se o projeto está inserido numa grande corporação com estruturas altamente hierárquicas, protocolos regulatórios severos e processos de auditoria constantes, o líder vai precisar assumir um papel um pouco mais diretivo para garantir o alinhamento e evitar riscos de compliance. E já numa startup ágil e descentralizada, o líder pode se dar ao luxo de ser mais democrático, fomentando muito mais a experimentação. E a terceira variável trazida pela fonte é extremamente atual: equipes distribuídas. A barreira geográfica adiciona uma camada profunda de complexidade à liderança. Liderar pessoas que estão espalhadas por diferentes cidades ou países exige um esforço consciente para evitar a fragmentação do grupo. A comunicação virtual precisa ser duplamente inclusiva. Para garantir que o profissional trabalhando remotamente não se sinta desconectado da cultura ou das decisões tomadas na sede, O líder precisa ser muito intencional em criar momentos virtuais que simulem a interação natural do escritório, focando não só na coordenação técnica, mas na manutenção dos laços emocionais da equipe. e quando o líder consegue equilibrar perfeitamente os papéis, a maturidade, a governança e o distanciamento, o resultado é o que o PMBOK lista como a anatomia de uma equipe de alto desempenho. O material encerra mapeando os sintomas que provam que o grupo atingiu o auge. Eles mencionam comunicação aberta, onde o medo de expor ideias ou dar feedback desaparece, Um profundo senso de propriedade compartilhada, onde o sucesso e o fracasso do projeto são responsabilidades coletivas. Esse é o verdadeiro teste de fogo para qualquer dinâmica de grupo. As metodologias e os cronogramas mais perfeitos do mundo não impedem que problemas inesperados surjam ou que erros sejam cometidos. A marca registrada de uma equipe de alto desempenho não é a perfeição impecável. é a capacidade de absorver o impacto de uma falha. Processar rapidamente as lições aprendidas, sem focar em apontar culpados, recalibrar a estratégia e retomar a marcha em direção ao objetivo final com a mesma energia. Além disso, o investimento que a liderança faz para criar um ambiente com esse nível de resiliência não beneficia só a entrega do escopo atual. Ele fomenta uma cultura de trabalho enriquecedora. Tão enriquecedora que os impactos positivos transbordam pela organização, melhorando substancialmente as métricas de retenção de talentos e a satisfação no emprego. As pessoas se sentem engajadas quando são tratadas como peças fundamentais de uma engrenagem que funciona com respeito. O percurso que as fontes nos proporcionaram hoje oferece um mapa realmente valioso para quem está nos ouvindo. Partimos da compreensão das funções básicas que orquestram o trabalho, separando de forma clara o gerenciamento tático da liderança de pessoas. Vimos que a cultura não pode ser deixada ao acaso. Precisando ser arquitetada intencionalmente através de estatutos e regras claras de convivência. Exploramos a psicologia dos grupos na escada de Tuckman, observando como estranhos cautelosos evoluem através do conflito para se tornarem unidades coesas de entrega de valor. E, finalmente, desconstruímos o kit de ferramentas do líder moderno, entendendo os limites entre treinar, orientar e facilitar o potencial humano através do coaching. E todo esse conjunto de informações sobre a mecânica humana no ambiente corporativo conduz a uma reflexão final que o próprio texto nos sugere de forma sutil. Aquele detalhe sobre a escada de Tuckman, que demonstra como a entrada ou a saída de um único membro faz com que até a equipe mais entrosada retorne instantaneamente à estaca zero do estágio de formação, expõe a fragilidade da sinergia. Deixa tudo muito vulnerável. Então fica um vezamento provocativo para a nossa audiência, especialmente para aqueles que desenham a estratégia das empresas. Será que as organizações não deveriam repensar o modelo tradicional de realocar continuamente talentos individuais de projeto em projeto? Ao invés de tratar as pessoas como peças intercambiáveis, o foco não deveria ser tratar a estabilidade da equipe como o recurso estratégico mais raro e valioso de todos? Essa reflexão muda completamente o eixo da gestão moderna. Ela transfere o peso da genialidade individual para a força e estabilidade do coletivo. É um excelente ponto para fecharmos nossa análise de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve em mais esta imersão.
A ideia é que essas ferramentas, desde a liderança servidora até a compreensão da maturidade da equipe, sirvam de instrumento prático para os desafios que nos aguardam na construção de equipes mais fortes e conectadas. Um grande abraço, continuem explorando novos horizontes de conhecimento e até a próxima análise detalhada.